Eu sei, eu tô bem sumida aqui do canal. Prometi um monte de conteúdo para quem acompanhou a primeira fase do Fiapo de Manga lá no Spotify. Teve gente até pedindo para subir pro YouTube. Então, para marcar essa nova temporada, resolvi dar um reset em tudo. Zerei os episódios anteriores, fingi que nada aconteceu e comecei praticamente do zero. E para dar uma bela de uma abertura dessa temporada, eu iniciei com o meu papo maravilhoso com o monge Rondako, esclarecendo um monte de dúvidas sobre budismo. Então, se você ainda não ouviu, tá convidado para ir lá ver porque tá muito bom. O pretexto da minha ausência foi uma mudança de casa que veio com várias reformas e só agora eu consegui respirar e voltar a produzir. Minha meta era fazer um episódio a cada 15 dias, porque como esse canal é focado em pesquisa, dá um certo trabalho. Não é só ligar o microfone e sair falando qualquer coisa. Tem que ir atrás das fontes certas, cruzar informação. E falando em fontes, nos últimos dias eu acabei tendo que ressuscitar o meu TCC e achei conteúdos maravilhosos para contar aqui. Como o canal estava parado e confesso que a inspiração também deu uma sumida, eu resolvi falar de uma das coisas que eu mais amo falar na vida para tentar pegar impulso. Então, bem-vindos hoje ao Fiapo de Manga Games. Para quem não sabe, eu sou formada em moda e quando eu fiz meu TCC, eu queria muito falar sobre skins de jogos. Mas a orientadora achou que não fazia sentido porque eu não desenvolvia games e eu precisava defender algo de moda. Só que a gente estava em plena pandemia e surgiram zilhões de soluções digitais e o metaverso estava bombando. Eu aproveitei para pegar a rabeira nesse caminhão de oportunidade, enquanto todo mundo fazia TCC de roupa de gestante, alfaiataria, moda infantil. Eu fui lá ser a diferentona e entrei nessa onda das roupas digitais, que na real são skins de jogos, só que aplicadas em filtros de aplicativo. Para apresentar tudo isso, eu precisei estudar a fundo os itens cosméticos, moedas virtuais e as tecnologias precursoras. E aí, não tem como falar de roupa digital sem entender a história dos games. Na minha monografia, eu me aprofundei na pesquisa de como surgiram os jogos e toda a tecnologia deles até os dias de hoje e acabaram sendo bem influentes no metaverso. E uma das principais coisas que eu descobri foi que o primeiro jogo, lá em 1958, veio através de um experimento de física nuclear, que logo se transformou e foi considerado também um dos primeiros jogos. Ele se chamava Tennis for Two, mas isso eu vou deixar para contar um outro dia, porque hoje eu vim falar sobre uma das coisas que mais me surpreenderam e talvez poucos também nunca tenham se perguntado como, que foi como a PlayStation que a gente conhece hoje surgiu. Mas e se eu te contasse que a PlayStation só existe por causa da Nintendo? E eu não tô falando de concorrência não, tá? Eu tô falando que a Nintendo inventou o PlayStation. Praticamente. Mas calma que eu vou explicar. Você sabia que existiu um Nintendo chamado Nintendo PlayStation? Inclusive, ele foi leiloado por 360 mil dólares em 2020, o que a gente está falando hoje em um papo de 2 milhões, quase 2 milhões de reais, em um protótipo de console que nem chegou a ser comercializado oficialmente. Para alguns, a história dessa parceria dos anos 80 é uma das mais emblemáticas da indústria dos games, principalmente pelas reviravoltas. E para quem não sabe, nos anos 80 a Nintendo era um dos maiores e principais nomes de videogames do mundo e ela queria inovar. A gente está falando de um período onde a gente ainda usava aqueles famosos cartuchos de videogame. A Nintendo queria fazer uma revolução para o novo SNES. A ideia era criar um acessório de CD-ROM capaz de rodar tanto as fitas tradicionais da Nintendo quanto os jogos novos em CD, que era uma revolução para a época em que o disco óptico ainda estava engatinhando. Isso não existia naquela época, era a ideia de criar um console quase que híbrido. Os CDs nessa época também estavam começando a surgir e se desenvolver, então tudo ainda era muito novo para aquela época. Foi então que a Nintendo procurou a Sony buscando essa parceria de sucesso. Mas a Sony não tinha experiência nenhuma com games, ela era gigante já,
mais no setor de eletrônicos. E ela não fazia ideia de como que ela podia trazer aquilo para os jogos. Até esse momento, a única coisa em comum que eles tinham entre eles é que a Sony começou vendendo panela de arroz e a Nintendo em algum momento era também uma marca de arroz, mas isso eu conto depois mais pra frente. Então, o combinado era: a Sony entrava com investimento em engenharia e a Nintendo era responsável pelo desenvolvimento dos títulos. Mas a Sony pediu que nessa parceria ela ficasse com os direitos dos jogos lançados nesse console. Então surgiu a Nintendo PlayStation, escrito separado mesmo. Mas aí vem o plot twist, porque em 1991, durante a Consumer Electronic Show, um dos eventos mais importantes de tecnologias daquela época, a Sony subiu no palco e anunciou a super parceria com a Nintendo. Show, né? Só que logo depois, a Nintendo subiu também e disse que estava realmente muito feliz em anunciar essa grande parceria, mas com a Philips. Sim, a Philips, concorrente direta da Sony. A Sony sofreu uma das maiores rejeições públicas da história sem nenhum aviso prévio. E para quem conhece bem a Nintendo, sabe que até hoje ela aposta firme nos cartuchos. Ela até tentou mídia física de CD no GameCube e no Wii, mas eles voltaram atrás e até hoje usam cartuchos, mesmo que de forma mais atualizada, digamos assim. Nos Game Boys e nos Switches, você ainda pode ver os Game Key Cards, que para quem não sabe, são parecidos com cartões de memória de câmeras fotográficas digitais, sabe? Essa teimosia da Nintendo de manter os cartuchos tem um motivo. É uma forma de proteger os seus jogos contra a pirataria. E virou até um diferencial da marca, o que inclusive ajuda a justificar os preços altíssimos dos títulos. Mas voltando na treta da Sony com a Nintendo, o maior medo da Nintendo naquela época era de perder a Nintendo para a Sony, já que ela estava sendo capaz de desenvolver jogos 3D com trilha sonora, mesmo sem qualquer experiência com jogos. Mas a Sony ela ficou se sentindo tão traída que ela manteve o projeto do PlayStation. Só que, claro, para não dar problema de licença, agora escrito tudo junto, PlayStation. E a tal parceria com a Philips, o que deu? Deu que virou o CDI, lançado ainda em 91, e foi um fiasco. Além do controle ser um pesadelo ergonômico, eles ainda lançaram o Hotel Mario, que foi considerado um dos piores jogos da franquia. Que eu, particularmente, nem acho tão ruim assim, levando em conta a tecnologia que tinha na época. Alguns anos depois, em 95, na primeira E3, a Sega anunciou seu Sega Saturn, agora com mídia em CD, por $399. Logo em seguida, subiu no palco Steve Race da Sony, ele pegou o microfone e disse apenas $299 e saiu andando. Como se ele não precisasse dizer mais nada. Claro que na época foi um dos consoles com o menor preço e que trazia uma tecnologia muito além do seu tempo e foi recorde de vendas. E foi então que surgiu a PlayStation que a gente conhece hoje. Mas e a Nintendo? O que ela estava fazendo nessa época? Na mesma E3, ela também deu as caras para fazer 2 anúncios. Ela anunciou o Nintendo 64, que seria lançado ainda no ano seguinte, porque ele não estava pronto, e como lançamento para aquele ano, o pouco conhecido da Nintendo, chamado Virtual Boy, que teve uma péssima recepção do público, mesmo sendo um precursor do que a gente conhece hoje como VR. Claro que depois muita coisa aconteceu daqui para frente, o PlayStation dominou as vendas por anos, até ser superado pela Nintendo de novo agora em 2025, com o lançamento do Switch 2, que vendeu 3,5 milhões de unidades em só 4 dias do lançamento. Mas falando ainda da Sony, você sabia que em Tóquio existe até uma seguradora da Sony? Tem até seguro, não só de vida, mas também imóveis e de automóveis, e ela existe desde 1979.
Mas nada supera a Nintendo, que existe há mais tempo. Ela existe desde 1889, você não ouviu errado. Ela começou vendendo baralho. Exatamente, baralho japonês. Mas até ser a Nintendo que a gente conhece hoje, ela também foi marca de arroz e até rede de motéis, dá pra acreditar? Ela se chamava Love Hotels e algumas existem até hoje com a mesma arquitetura da época que foram criados lá na década de 60. São tantas camadas, mas esse episódio vai ficar gigante se eu não achar um final pra ele. Então, para finalizar, eu resolvi trazer mais um fato conhecido por poucos. Sabe o Mario? Esse bigodudo que todo mundo conhece e que é inclusive a cara da Nintendo? Ele nem sempre se chamou Mario e também nem era a cara da Nintendo. Tudo começou com Popeye. Isso mesmo, aquele lá que come espinafre e fica forte, aquele marinheiro, sabe? A Nintendo tentou criar nos seus primórdios um fliperama com o jogo do Popeye. Mas por causa da licença, ele não conseguiu. Então, ele se inspirou para criar o famoso Donkey Kong, onde o próprio Donkey Kong representava o Brutus, a Olivia Palito, que era a Pauline, e que depois se tornou Princesa Peach. E o Popeye era só um encanador conhecido como Jumpman. E para quem joga Mario Kart, já deve ter visto uma personagem de cabelo castanho, longo, que é chamada de Pauline, e você talvez nunca tenha se perguntado de onde que ela surgiu. Então, essa foi a primeira princesa que o Mario resgatava quando ainda ele era um personagem do Donkey Kong. Mas esse jogo, por mais que tenha absolutamente nada a ver com a história de um marinheiro, ele lembra muito um outro personagem, principalmente pelo Kong. Por um bom tempo, isso virou uma batalha de gorilas, porque a Universal processou a Nintendo, dizendo que o jogo Donkey Kong era um plágio ao filme King Kong. Mas o advogado conseguiu provar que era uma tremenda de uma coincidência e a Universal, além de perder o processo, ela ainda teve que pagar uma indenização milionária. Claro que essa história não foi tão simples assim, né, para resumir em 2 ou 3 frases, mas por trás dela tem uma outra curiosidade. O nome do advogado contratado pela responsável por ganhar essa causa se chamava John Kirby. E ele ganhou mais do que uma causa. Ele também ganhou uma homenagem em um mascote chamado Kirby, que depois virou um famoso título da Nintendo. E que talvez alguns nintendistas até saibam que jogo que eu tô falando. E a Nintendo aparentemente gabarita nas 5 linguagens do amor, porque John Kirby não foi o único homenageado. Sabe o personagem Jumpman que eu falei lá do jogo Donkey Kong? Ele também foi através de uma homenagem. Ele foi Mario Segale, nada mais do que o dono do prédio que a Nintendo alugava e que ia sempre cobrar os aluguéis atrasados da Nintendo. E esse foi mais um fiapo de manga, mostrando que todo mundo um dia já teve potencial para ser corno. Inclusive a Sony, sendo a última a saber da traição.